Pokémon GO, simplesmente o maior sucesso de jogos mobile de todos os tempos. Hoje nós vamos falar sobre John Hank, fundador da Niantic e criador e idealizador do Pokémon GO. Olá, meu nome é Gabriel Henrique, seja bem-vindo ao Digitopia e no episódio de hoje da série Inovadores, nós vamos falar sobre John Hank, fundador da Niantic, uma empresa que muito provavelmente há um mês, 2 meses atrás você nunca tinha ouvido falar. E com o lançamento do Pokémon GO, se você não vive embaixo de uma pedra, você deve ter ouvido falar de Pokémon GO, da Nintendo, da Pokémon Company e da Niantic certamente. O John Hank é o fundador da Niantic e nós vamos contar um pouquinho da trajetória desse cara. John Hank nasceu em 1967 e ele aprendeu a programar sendo autodidata no ensino médio. E quando ele entrou na faculdade, ele entrou em 1994, ele entrou num MBA na Berkeley Haas University, é uma universidade estabelecida na Califórnia. E durante esse tempo, ele fundou diversas empresas na Berkeley. Em 94 ele entrou na universidade. Em 95 ele fundou a sua primeira startup na área de jogos. Por causa de problema entre sócios, a empresa deu errado. Em 96 ele fundou a segunda startup também na área de jogos. E ela foi responsável pela Meridian 59. Meridian 59, se você não sabe, e eu não sabia, é um dos primeiros jogos do tipo MMO. E a principal mudança que o John Hank viu nesse jogo é mais ou menos trazer um Dungeons and Dragons. Se você acha que eu tô falando chinês, eu vou tentar explicar um pouco. Dungeons and Dragons é um RPG, é um jogo de tabuleiro que você joga e você toma decisões e recebe resultados daquelas decisões que você toma. Um MMO basicamente, a ideia dele no Meridian 59 foi trazer um jogo de RPG chamado Dungeons and Dragons para o computador. E o Meridian 59 teve grandioso sucesso. E tanto que a empresa foi vendida para a empresa que tinha o jogo Meridian 59, foi vendida para a empresa 3DO, uma empresa de jogos muito famosa. E em 2001, em 96, ele termina a faculdade. Em 2001, ele começa uma outra empresa numa área completamente diferente. Agora uma área de visualização de mapas. A empresa chamava K-Hole. Eu vou deixar alguns vídeos mostrando um pouco do que eles faziam. E a empresa fez um mapa, que é um mapa 3D interativo chamado Earth Viewer. Se você tá lembrando alguma coisa, não é mera coincidência não. Essa empresa que foi fundada em 2001 e criou esse Earth Viewer, em 2004 foi comprada pela Google e o Earth Viewer se tornou o famoso Google Earth, que foi um predecessor do Google Maps. E o Google Earth tinha essa possibilidade de você ver um mapa em 3D, e você tinha vários modos de visualização, e é simplesmente uma das maiores conquistas do nosso século no termo de engenharia web. Trazer o poder do usuário dele ver a localização no mundo inteiro, tendo um computador normal dentro de casa, é simplesmente fantástico, é um poder muito grande e é uma conquista muito grande na área de engenharia. E o Hank, quando a empresa foi comprada em 2004 pela Google, o Hank e parte da equipe do Keyhole decidiu integrar o Google em alguns projetos. O Hank se tornou líder da divisão de mapas da Google, que era o Google Earth, Google Maps e futuramente o Street View. Então, durante 7 anos, o John Hank foi o presidente da divisão de mapas da Google. Google Earth, Google Maps e Street View principalmente. E em 2010, na realidade quase 2011, o Hank começa, no final de 2010, o Hank começa a Niantic Labs, a empresa que viria a criar o Pokémon GO. E agora a história se torna mais complexa, eu vou dar mais detalhes nesse momento da Niantic. Em 2010 ele funda a Niantic, em 2012, e a Niantic, a visão dele
era a visão de realidade aumentada. Uma coisa que ele descobriu no jogo, você lembra daquele que eu comentei há pouco? Meridian 59? Uma das coisas que mais mudou e tornou o jogo tão popular para a empresa ser comprada foi simplesmente o fato de que você não estava mais jogando contra computadores. Você estava jogando contra usuários reais. Então tinha todo esse desafio de você realmente ganhar e ultrapassar uma pessoa real com capacidades iguais. Naquela época e atualmente também. Não são todos os computadores normalmente não têm capacidade de ultrapassar o ser humano. Tirando algumas inteligências artificiais e tudo, o ser humano costuma ter um potencial maior, uma inteligência maior, uma sabedoria maior, principalmente nessa área de games. Então, a principal sacada dele foi, no Meridian 59, foi você jogar contra usuários reais. E a Niantic vinha com a mesma visão, integrada com a realidade aumentada. E se você não sabe o que é realidade aumentada, checa o vídeo que eu fiz aqui nessezinho aqui no canto, checa o vídeo que eu fiz sobre o Pokémon GO e realidade aumentada e realidade virtual, que vai explicar um pouquinho o que é realidade aumentada. Realidade aumentada, basicamente, bem basicamente, é você mesclar elementos da vida, da realidade normal que a gente vive, e elementos de uma realidade digital. Então, ele lança em 2012 o jogo Ingress, que é um dos primeiros jogos de realidade aumentada. E 2 anos depois, em 2014, o jogo tem 7 milhões de usuários jogando o jogo. 7 milhões de usuários. Dentre esses 7 milhões tem algumas surpresas, eu vou comentar um pouquinho mais pra frente. E essa Niantic era ainda uma startup dentro do Google. Eu não sei se eu comentei, mas quando ela foi fundada em 2010, ela foi fundada dentro do Google. Então era uma startup dentro da empresa Google. Então, em 1º de abril, o rank dentro da startup e com a atuação na área de mapas teve uma ideia. Em 1º de abril, o Google lançou mais uma pegadinha. E o Google é famoso por várias pegadinhas. No 1º de abril, eles sempre têm alguma pegadinha que bomba e que dá muito sucesso e, na verdade, era só uma zoeira. Então, em 1º de abril de 2014, o Google lança o Pokémon Challenge. Pokémon Challenge, que seria jogar Pokémon dentro do Google Maps. Se você não sabe como é que foi essa pegadinha de 1º de abril, checa o vídeo, eu deixei o link aqui embaixo. Checa o vídeo. Eu vou deixar alguns trechos, mas era basicamente você jogar Pokémon dentro da sua realidade. E era simplesmente uma pegadinha, nada deveria vir disso. Só que dentro daqueles 7 milhões de usuários que eu comentei, tinha um cara que era o CEO da Pokémon Company. Se você não sabe, o Pokémon não é realmente da Nintendo. O Pokémon foi lançado pela Game Freaks, que depois se tornou a Pokémon Company. E a Nintendo comprou parte da empresa. Então a Nintendo tem parte da Pokémon Company, que é uma empresa separada da Nintendo. E o CEO da Pokémon Company jogava muito o Ingress, que é aquele jogo de realidade aumentada que bombou, que fez muito sucesso da Niantic. Então, depois dele desse vídeo da pegadinha do Google ter saído para o público e muita gente ter visto esse vídeo, o CEO da Pokémon Company entrou em contato com o John Hank da Ingress, da Niantic que criou a Ingress. E começou a ser arquitetado uma saída da Niantic do braço da Google. A empresa iria se separar da Google. E essa separação aconteceu em agosto de 2015. E não foi à toa essa data. Já estava tudo arquitetado para que, em outubro de 2015, a Niantic levantasse 30 milhões de dólares de investimento da Google, da Nintendo e da Pokémon Company. Então, em julho, e aí começou a ser trabalhado o Pokémon GO, que era aquela pegadinha de 1º de abril da Google se tornando realidade. Em 6 de julho de 2016, lança o maior sucesso que a gente está tendo no momento. Nos últimos 10 anos, a gente não viu um sucesso tão esmagador como esse. Foi lançado nos Estados Unidos, na Nova Zelândia e na Austrália, o Pokémon GO. E ele ultrapassou rapidamente o Twitter e o Tinder.
É um dos aplicativos mais baixados na Google Play e na App Store. E é o maior sucesso da área de jogos do mundo. E se você é brasileiro, se você mora no Brasil, você provavelmente está ansioso pelo lançamento do Pokémon GO. Eu também estou. Então eu resolvi fazer essa história do John Hank, que é um cara visionário. E muito provavelmente o que a gente vai ver agora é muitos jogos de realidade aumentada surgindo. E cada vez mais publicidade em volta disso e tudo. Pra você ter noção, o usuário de Pokémon GO passa mais tempo no Pokémon GO do que no Snapchat e do que no Facebook diariamente. E o usuário gasta 2 vezes mais no Pokémon GO do que em outros jogos, do que a média da indústria de jogos mobile. Então é simplesmente um sucesso grandioso o Pokémon GO. E nós estamos ansiosos para o lançamento aqui no Brasil. Então só um detalhe, quando você for cobrar o lançamento, não xingue a Nintendo, não xingue a Pokémon Company. Coloque a culpa na Niantic, que é ela que está sendo responsável por tudo da Pokémon GO. A Pokémon Company e a Nintendo estão só cedendo o nome. Eles estão criando o jogo, já criaram o jogo, né? E estão organizando os lançamentos. O que o John Hank fala, que é fantástico, é que eles esperavam um sucesso muito grande no Pokémon GO, mas eles não esperavam que seria tão grande. Por isso está tendo dificuldade de escalar cada vez mais. Então se você gostou desse vídeo, deixa o seu like embaixo, comenta embaixo o tanto que você está esperando pelo Pokémon GO, qualquer dúvida você comente embaixo, deixe seu like, se inscreva no canal e até a próxima. Tchau, tchau.